família, né? Que é família e empreendedorismo, né? Então, eu acho que é algo assim que é muito convidativo, né? E Silvana, eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande por ela, tenho acompanhado toda a sua trajetória de vida como pessoa, como ser humano, como mãe, como empreendedora, como tudo, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ela e para nós vai ser assim, uma alegria muito grande essa participação desse bate-papo com ela, porque ela tem muito a nos acrescentar. E aí, aos domingos, ela também está fazendo, né, esse bate-papo semanal também aos domingos, que também é assim muito gratificante para quem participa, para quem acompanha, é algo assim maravilhoso, né? E Obrigada, aí, André. Silvana, como é que foi essa ideia? Hein? Oi, boa noite. Boa noite para todos que já estão aqui. Muito obrigada pelo carinho. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Eu lhe tenho muito respeito. Para quem está assistindo, é muito bom e gratificante quando a gente tem a humildade de parabenizar de coração pessoas que a gente admira, né? A gente tem até perdido muito isso. A gente tem se tornado tão eu que a gente esquece que o outro é Uhum, tão importante no nosso crescimento, na nossa existência, né? Então a gente está uhum, precisando voltar, Zé. A gente está precisando acordar nas pessoas esse eu da empatia, esse eu do amor, esse eu do respeito, né? E então as lives minhas do domingo, ela tem justamente esse papel, né? Trabalhar a questão dos valores, porque pelo que eu uhum. tenho observado, e esse momento de pandemia nos trouxe isso muito claramente, nós estamos perdendo muito essa essência. Muito essa essência. Aham. Ah, eu vou dizer para Zé Paulo, por exemplo, que eu gosto dele para quê? Né? Tipo, Uhum. eu não vou me humilhar ninguém para dizer. Pelo contrário, a gente tem que aproveitar os momentos para dizer para as pessoas que de fato são importantes para a gente, que elas são importantes. Né? Que a mulher Uhum. que eu sou hoje, existe muitas pessoas na minha caminhada que me tornaram a mulher que eu sou. Em primeiro lugar, na minha Uhum. fé, o Espírito Santo de Deus, né? Porque eu nunca iria estar aqui com você hoje sem falar de Deus, então não seria Silvana. Então, em primeiro Aham. lugar, né, a minha fé. Em segundo lugar, a Uhum. minha família, que é a família de base, que foram os meus pais, né? Meus pais, as Uhum. origens dos meus pais, e hoje a minha família construída, né? Que é esposo, filhos e a família que vem sendo construída, netos, noras e etc., que vão, né, dando continuidade à nossa história. Então, estar aqui hoje com você, para mim, é uma honra, né? Agradeço, espero que possamos, né, colaborar bastante no desenvolvimento das pessoas que participam com você nas quarta-feiras. Eu sempre também estou assistir, mas assim, agradeço muito a você mesmo, porque você tem sido um grande amigo, né, um grande. Eu digo a você que, em nome de você, toda a sua família, para mim, são pessoas que eu amo demais, e me serve muito como referência também. Então, assim, aí como a gente falou no início, para quem chegou agora, a coincidência das cores não foi combinada, né? A gente não combinou nada, mas acho que a gente tem tanta essa visão empreendedora, de desenvolvimento, principalmente um desenvolvimento que a gente traz de coração aberto, a gente não traz aqui por um profissional em si, tal, a gente traz porque a gente acredita mesmo que talvez as cores acabaram, né, se combinando, né? Então, Com eu espero que certeza. assim seja o bate-papo também, que eles se combinem dessa mesma maneira, né, que possa fluir da melhor maneira possível. Então, muito obrigado pelo convite, um abraço para todos que já estão aqui com a gente. Com certeza vai combinar tudo, né? Combinar tudo. Um Entendi. grande abraço para o nosso amigo Josinaldo, né? Peta lá de Cansanção, que também já está conosco, né? Araújo, que também está aqui conosco. Então tem já um grupo de pessoas que está conosco, né? Então eu estava falando aqui bem rapidinho, só enquanto as pessoas entram, né? E estava falando aqui sobre a respeito desse programa seu aí, que você faz também aos domingos com as pessoas, que é muito importante. E lembrando, Silvana, que tudo que eu faço na quarta-feira, e assim não vai ser diferente, hoje nós vamos, depois a gente faz um vídeo, né, a gente recorta, não é o programa todo, mas a gente faz um recorte,
e a gente transforma isso em um vídeo que a gente publica no YouTube, depois vai para o Instagram, Facebook, e aí ele continua, depois nós continuamos divulgando esse trabalho que nós fazemos aqui. Então vai ficar depois reservado lá no nosso Facebook, lá no meu canal, né, Visão Empreendedora. A gente também coloca lá e distribui depois nas redes sociais. Então, só para o pessoal ficar sabendo também que o dia de hoje, mas também vai continuar as pessoas podendo ter essa oportunidade. Nós vamos já fazer o seguinte, eu vou falar aqui, porque, Silvana, nós temos colocado a ideia do programa Visão Empreendedora, ele tem justamente esse objetivo de contribuir com a vida das pessoas, né? Eu percebi, e eu até falei isso numa live anterior, né, de como eu tive dificuldade lá quando eu tive 70 funcionários de carteira assinada, todo mundo com todos os seus direitos garantidos e tal, e de repente veio a crise e eu entrei em desespero e fechei tudo. Por quê? Porque eu não estava preparado para administrar, eu não tinha recebido capacitação, eu não tive nenhuma orientação para poder administrar os negócios. Aí, depois, quando eu fui para a faculdade, depois comecei com o meu trabalho, eu cheguei a concluir o seguinte, gente, se eu tivesse essa orientação que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria fechado a minha empresa, não teria quebrado, né? E aí, a minha ideia foi justamente, como é que eu posso, a partir do conhecimento que eu tenho, qual é o instrumento que eu posso criar para poder ajudar as pessoas e contribuir com as pessoas, né? E tem sido gratificante, né? As pessoas têm acompanhado o nosso trabalho e às vezes a gente encontra na rua, encontra em vários lugares as pessoas agradecendo, ô Zé Paulo, parabéns, que maravilha, o programa está ajudando, eu tive algumas ideias interessantes depois desse trabalho. Então, assim, está sendo muito legal, porque às vezes aí nós estávamos lá no canal, no Facebook, aí a equipe sugeriu que nós fôssemos para o Instagram, né? Então, sugeriu que a gente mudasse do Instagram. Aí nós estávamos lá, já tinha um público que estava acompanhando a gente, e nós mudamos nome, mudamos o meu endereço no Instagram, mudamos o meu endereço no Facebook, mudamos o horário, então houve várias mudanças, né? E aí mudança de visual também, ficou mais bonito, né? Então nós precisamos, então houve um monte de mudança, mas também estamos nos adaptando aí com essa nova plataforma para poder avançar, continuar avançando. Mas mesmo assim, a gente consegue ali, só para você ter uma ideia, quando a gente divulga no Instagram ou no Stories ali, 200 pessoas, 300 pessoas visualizam, depois a gente consegue atingir um público grande, né? Depois, porque continua as pessoas acompanhando o trabalho não só no dia de hoje. Então, isso está virando, de certa forma, uma capacitação, né? Para os empreendedores ajudando, né, de alguma forma, dando dicas, dando orientações para eles. E essa semana eu vou fazer aí uma turnê, né, fazer uma jornada de visitas, né, começando amanhã. Amanhã de manhã estarei com o Vanderlei lá em Antônio, em Pindobaçu, pela manhã, falando a respeito de empreendedorismo, né, lá em Pindobaçu, pela manhã. À tarde nós vamos estar em Antônio Gonçalves. Na sexta-feira pela manhã nós estaremos em Jaguarari, também lá com o encontro na Associação Comercial, falando para os empreendedores do município de Jaguarari. E à tarde iremos para Juazeiro, né? Juazeiro será à tarde e à noite em Juazeiro. E no sábado pela manhã estaremos em Uauá, no encontro com várias associações, né, discutindo lá sobre empreendedorismo com as associações, como é que as associações podem contribuir para a geração de renda, de oportunidade. E à tarde teremos a última atividade lá, me parece que é a última atividade, às 14 horas, com um grupo de mulheres na sede do município. Então, estamos fazendo uma turnê empreendedora aí, visitando os municípios, né? Então, vai ser a primeira
dessa sequência, que nós vamos fazer várias. Então, vai ser uma experiência muito legal essa caminhada que nós vamos fazer visitando os municípios. Mas, hoje, o grande momento, né, que nós vamos ter hoje é empreendedorismo e família, né, e motivação empresarial. E eu tenho assim um orgulho, aí eu queria pedir às pessoas para que vocês pudessem continuar convidando os amigos, as amigas aí para poder ir lá no meu Instagram, Zé Paulo Crisóstomo, né? E poder acompanhar. Depois de hoje, continuar nas redes sociais, acompanhando o meu Facebook também. E também no meu canal, se inscrevendo no meu canal, gente. Bora se inscrever lá no canal. Vamos botar gente lá para poder acompanhar o nosso trabalho. Tem conteúdos lá interessantes. Semanalmente temos conteúdos lá. Então vamos nos inscrever lá no canal Visão Empreendedora, né? E um abraço para todo mundo que já está acompanhando conosco, porque é um orgulho muito grande a gente receber a professora Silvana, ela que é professora, é pós-graduada em História Contemporânea, secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do município de Nordestina, estudante de psicanálise, fundadora de associações, cooperativas, fundadora da PLB, o Sindicato de Nordestina. Então, é uma mulher que tem uma história extraordinária e tem muita coisa para falar para a gente. E aí eu queria até, Silvana, que você já começasse falando um pouquinho mais aí de quem é Silvana, para quem está chegando agora para nos conhecer, para conhecer essa Silvana um pouco mais. Esse sorriso maravilhoso. Eu vou pegar para a Silvana Pessoa. A Silvana profissional, você fez aí um apanhado aí, mas essa Silvana profissional, ela também é Silvana Pessoa. E como Silvana Pessoa, e nós vamos estar falando de empreendedorismo dentro da família, nada como começar falando de quem é Silvana nesse dia a dia. Né? Silvana é filha de uma família de 4 mulheres e um irmão homem, né? Então nós somos 5 filhos, de pais, que minha mãe foi professora, né? Sou filha da cidade de Queimadas, tenho maior orgulho de onde nasci, né? Sou sertaneja mesmo por orgulho, eu acho que não é nem... Nasci não por escolha, hoje é por escolha mesmo, sou nordestina mesmo, falo oxente, então, assim, falo, apesar de tantos títulos, graças a Deus, já adquiridos, mas o oxente, ele faz parte da minha origem. Então, eu falo muito oxente e gosto de ser nordestina. Então, eu nasci na cidade de Queimadas, fui adotada por nordestina, né, com todo carinho. Hoje eu sou filha de nordestina, então eu sou filha de Lucinha, professora em Queimadas, e de Gaguinho, que hoje só tem a memória, né, que teve uma história, e que me deram toda a base da mulher que eu sou, né, Zé? Tanto a base religiosa, a qual eu acredito, quanto a base família. Então, eu fui educada de uma maneira de que nós tínhamos que lutar, nós tínhamos que estudar, nós tínhamos que vencer. O nosso pai, a nossa mãe nos deu muito isso, né? Nos deu valores a qual eu nunca consegui me afastar deles, e pelo contrário, cada dia eu quero que eles cresçam mais em mim, né? E nessa caminhada, então, eu me torno a esposa, né? Que é a mulher que eu sou, depois dessa turminha que eu já falei aí, de Deus, vem o meu esposo, porque eu digo que é tão admirado ser uma mulher como eu sou, né? É a secretária, é a professora, é não sei o quê, mas quantos homens estariam preparados para ter uma esposa assim do lado? Quantos homens, né? Você sabe quantas viagens eu levo, às vezes 15 dias fora de casa. Hoje não, hoje eu prezo mais ficar em casa, hoje se eu puder mandar alguém me representar, eu peço para ir. Mas durante a minha caminhada eu já fui muitas viagens, né? A qual eu representava a nossa região. Então, tem que ter um grande marido do lado para aguentar uma mulher atuante na sociedade. Né? Depois dele vem as crianças, que hoje não são crianças, mas que eu continuo chamando de criança, porque parece que mãe e pai não vê os filhos crescerem. Né? Então, vem meus filhos e filhas, que acabam também, coitados, tendo uma certa necessidade de uma mãe presente,
mas que ao mesmo tempo, se pegar para a vida deles, vai ter uma mãe que foi referência e que é referência, né, em sinônimo de luta, de trabalho, de dignidade, de respeito. Então, ao mesmo tempo que às vezes eu deixo a desejar como mãe presente, hoje não, bem mais presente, mas no passado, né, não era tão, eles têm também uma mãe referência, né? Uma mãe de luta, uma mãe que está no dia a dia com eles para o que der e vier. Então, essa é um pouco dessa Silvana, né? Essa é um pouco dessa Silvana que você traz e que, assim, para ser mulher, Zé, é muito difícil você ser mulher e ter algumas lutas como fundamentais na tua vida. Porque 24 horas é 24 horas para todo mundo. Mas 24 horas para a mulher, ela tem que ser dobrada. Né? Para mim estar sentada aqui com você, né? E muitas vezes eu já tenho que ter feito a comida de amanhã toda, né? Eu já tenho que estar falando com um filho, fez isso, outro fez isso. Eu faço referência agora ao meu marido, que está ali, ó, lavando roupa, me socorrendo, porque a vida de mulher ativa tem que ter companheiro braço forte. Porque senão as coisas não caminham. Pois é, mas aí é compartilhamento das atividades, né? Porque nós estamos vivendo esse momento, essa fase, né? De que acabou aquele negócio de que homem não vai na cozinha, que o homem não lava prato, que o homem não ajuda na casa, que o homem não tem que fazer isso, né? Que o machismo impregnado, onde seria atribuições exclusivas das mulheres. Esse negócio acabou, né? Verdade, tem que acabar. Se não acabou, tem que acabar. E precisamos, então, eu queria, inclusive, já que você falou disso, você já começou falando da sua família, né? Você começou já falando um pouco da sua família. Eu gostaria de estender um pouco mais essa pergunta, ampliando, assim, qual é a importância da família? Porque nós estamos vivendo um período tão complicado na sociedade, né? Inclusive, eu acho que um dos grandes problemas da sociedade hoje é a desagregação das famílias, né? Da falta de referência familiar. Né? Qual é a importância da família para você, Silvana? Como é que você pode, inclusive, falar para os nossos internautas com relação a isso? Eu acabei entrando já na resposta aí, né? Então vamos lá. Zé, eu acho que, né, tanto eu acredito que eu como mulher e você também como homem, né, essa luta que nós levamos, que nós acabamos encabeceando, né, ela só acontece porque nós temos uma família que nos dá esse suporte, né, que nos suporta, né, que suporta as ausências, né, que suporta muitas vezes os nervosos. O quê? Vai estar ali dizendo algumas coisas que tem que suportar no dia a dia, esse corre-corre. E isso, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Né? Por quê? Porque eu dizia esses dias a um dos meus filhos, eu perguntei, eu disse, mas se alguém perguntar de quem você é filho, o que você sente? Você tem vergonha de dizer aos pais que tem? Não, eu digo, então, isso para mim já me basta. Então, você ter uma família que te vê com os valores que você tem, isso nos fortalece. Para mim, Zé, família é tudo. Para mim, família é tesouro. Mesmo com as fragilidades, né? Quem já me assiste nos domingos, você, né, e Rosa, eu estou vendo aqui, Rosa já botando carinho, Paulinha, eu também, vocês sabem o amor que eu tenho por todos vocês, a Ananda, a Gui, meu celular está assim, eu não consigo ver todas as mensagens. Mas, assim, vocês já me assistem. E você vê que eu sempre procuro falar nos domingos voltado às minhas experiências que deram certo. Né? E eu acho assim, eu acho que quando você tem uma família que você consegue hoje, Zé, no século XXI, com todas essas fragilidades que nós estamos vivendo, né? Com todos os medos, com todos os anseios, né? Com uma juventude diferente da formação que nós tivemos, e você ainda consegue sentar numa mesa e que cada um coloca o que é positivo e o que é negativo um do outro tranquilamente para que a gente possa melhorar, eu acho que eu só tenho a agradecer. Né? Eu acho que família para mim é isso. Família é você respeitar a diferença do outro. Ainda que o outro pense da maneira dele e você da sua, nada como um respeitar o outro. Então, a gente precisa aprender, não é tão fácil, né? Nós sabemos das dificuldades que nós temos,
até pela formação que cada um trouxe, e eu prezo a formação, então eu não gosto muito de me distanciar dela. Então, na formação dos meus filhos, eu tento levar as formações dos meus pais, com algumas pequenas mudanças para adaptar no século XXI, mas Claro. sem perder nunca a essência. Então, para mim, família é a base de tudo. Depois da fé, depois de Deus, é a família, né? Mesmo, e não pensem vocês que estão nos assistindo, que são famílias completas de 100% de perfeição, não. São famílias num processo de desenvolvimento enquanto estiver nesse mundo. Então, é uma luta. Porque não existe, né? Onde tem um ser humano, não tem a perfeição. Né? A perfeição você se encontra em Deus, né? Nós, seres humanos, nós temos nossas limitações, né? Só que eu estava observando na fala de vocês, se a gente começa, na sua fala, se as pessoas observarem a diferença de uma família que consegue dialogar, que consegue estabelecer uma relação de forma permanente, que dialoga com franqueza, que discute as alegrias e também as dificuldades, você percebe que o caminhar é muito diferente, o sucesso dessas famílias, o jeito de viver é muito diferente, né? Então, eu queria, inclusive, Silvana, falar que hoje nós tivemos uma reunião com o Unicef. Eu queria até aproveitar e deixar aqui esse alerta para os jovens e para as pessoas, os pais e mães de família que estão acompanhando. Nós vamos lançar um programa que é Jovens Empreendedores. Nós estamos discutindo sobre isso com a Unicef. A Unicef está preocupada porque hoje tem 6 milhões de jovens em situação de muita vulnerabilidade e há uma preocupação muito grande de como fazer para poder atender essa juventude. E aí, com isso, está se pensando um programa do Unicef junto com o governo da Bahia e nós, da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, estamos já trabalhando um proposta de um projeto para atender pelo menos 10 mil jovens, que vai trabalhar uma parte de qualificação, né, para nós podermos garantir a qualificação para esses jovens, qualificação específica, né, já na área de várias atividades, inclusive com ações que marketing digital, alimentação vegana, um conjunto de coisas que estão aí no momento atual. E também os jovens empreendedores, onde nós vamos poder levar o financiamento direto para esses jovens, né, trabalhar para esses jovens, e também o empreendedorismo criativo. Nós estamos trabalhando também essa dimensão. Então, veja que vai surgir algumas oportunidades e os pais e as mães precisam estarem antenados, nós vamos continuar divulgando isso, para a gente poder contribuir para melhorar a vida dessas pessoas, né? E aí, eu já quero, inclusive, chamar você já para dentro do nosso tema, para a gente começar já a dialogar sobre essa questão do trabalhar com a família, né? Qual é o lado bom, porque nós vamos falar do lado bom e também vamos falar das dificuldades, né? Então, o primeiro passo é assim, qual é o lado bom, né, de trabalhar com a família, de ter o empreendedorismo familiar, né? Como é que você vê isso? Porque tem alguns aspectos que a gente já consegue perceber que é legal, a confiança, a decisão em conjunto, não sei o quê, mas como é que você visualiza esse trabalho familiar? Então, Empreendedorismo familiar. Então, Zé, entrando agora no empreendedorismo mesmo, eu quero, né, fazer uma referência a essas suas lives. Inclusive, todas as quartas que eu consigo, nas quartas que eu consigo assistir, eu sempre compartilho. E eu fico observando, às vezes você fala alguns pequenos detalhes que, se o empreendedor, o pequeno empreendedor principalmente, estivesse ali, né, assistindo, prestando atenção, que muitos já estão, né, mas muitos outros que ainda não chegaram a conhecer, tirariam dúvidas que são fundamentais para o seu próprio desenvolvimento. Nós estamos vivendo uma era, né, que está acontecendo muitas mudanças dentro do nosso país e que nós estamos, é visível o crescimento empreendedor. Né? Nós estamos vendo aí os concursos sofrendo demais,
né? Previsão para concurso aí para 20 anos. Então, você começa a formar os seus filhos, você começa a ter uma preocupação, qual é o mercado de trabalho que aguarda seus filhos, né? Então, assim, quando a gente consegue, e nós temos que ter um olhar que a gente vive num interior, né? Nós vivemos numa cidade pequena. Então, ela deixa a desejar em determinadas coisas que a capital já não deixaria. Como? Tipo faculdades. Por exemplo, você pode até ter um jovem que ele tem o anseio de fazer uma faculdade um pouco melhor na linha de sonhos dele. Mas nem sempre é fácil a ida dele para uma capital, né? Às vezes pela questão familiar, as questões financeiras. Então, ele tem que aprender a sobreviver na região dele. Ainda que ele não se distancie tanto do sonho, mas ele precisa começar a entrar no mercado de trabalho. Qual é o mercado de trabalho que ele tem mais próximo? O empreendedorismo. Eu tenho certeza que se eu te fizer uma pergunta, agora é o contrário, eu te fizer uma pergunta, a sua resposta vai ser muito parecida com a minha. A sua base social veio de onde? Veio dos movimentos sociais e da igreja. A minha base, da mulher que eu sou hoje, tirando aquelas duas que eu já disse, que é a família e a religião, e que a religião já estava, veio justamente da Igreja Católica, né? Eu tenho que dizer que foi dela, porque eu participava daqueles grupinhos. A minha também. Né, nós tínhamos essa formação, e dos movimentos sociais, que começava como? Fazendo campanha para ajudar alguém a levantar uma casa, levando uma cesta básica para alguém que estava passando uma necessidade, né? E aí, nisso, a gente começa, então, ao nosso profissional, né, a pessoa, a crescer dentro daquela sociedade, ainda como jovens, como adolescentes. Né? Então, assim, nós tínhamos essa base. Infelizmente, Zé, nós estamos perdendo muito isso. Exato. Né? Nós estamos perdendo. Eu me preocupo bastante com a formação da juventude atual. Porque não tem tantas oportunidades, né? Eu estou em sala de aula, então não estou porque presencial, mas estamos remotos. Você chega a perguntar a um jovem qual o sonho dele. Muitos deles ainda não têm. Nós, talvez com a idade dele, já estávamos na luta, no trabalho, né? Na maioria, já estávamos com 17, 18, 19 naquele momento. Naquele momento era para ajudar pai e mãe mesmo, que não tinha meio termo, era para ajudar pai e mãe. No meu caso, nem era tanto para ajudar meus pais, mas era porque eu tinha vontade de trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade no Banco do Brasil. Fui estagiária no Banco do Brasil. Hoje eu tenho 33 anos de carteira assinada, eu tenho 47 anos, a qual me orgulho demais, né, em dizer. Não tenho nenhum tipo de problema, me serve mesmo como referência de luta. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Mas naquele tempo nós trabalhávamos para ajudar pai e mãe, nós trabalhávamos por várias outras coisas. Hoje a gente observa os jovens, eles não têm oportunidades, né? Também não tem muita perspectiva, talvez pela ausência de oportunidades, a falta da perspectiva, que isso me preocupa. E aqueles que têm sonho, vê as dificuldades e muitas vezes passa a ser barreira. Então, o trabalhar em família hoje, ele tem sido muito necessário. Quem tem que apoiar o jovem tem que começar sendo o pai e a mãe. Mas para o pai e a mãe apoiar o jovem, ele precisa também acreditar. Entendeu? Então, a vantagem de se trabalhar em família hoje, em primeiro lugar, é tentar vencermos juntos. Né? Cada um com as suas diferenças, né? Mas, assim, primeiro é o respeito que você coloca, né? É a questão do poder dialogar, o poder ver o outro também desenvolvendo. Então, nós já temos uma história construída, mas como eu ajudar meus filhos a construir? Né? De que maneira você ajuda suas meninas a construir? Primeiro tem que vir dos pais. Eu acho que a base familiar, os pais têm que ser fundamental. Mas aí, quando os pais, por algum motivo, não os filhos precisam desse apoio que é dado com a live sua, é dado com uma professora com uma visão como a minha, entre outras pessoas. Então, eu acho que trabalhar, Zé, como família, em primeiro lugar, está em ver que a família, ela pode, de fato, vencer juntas. Eu queria, Silvana,
Sim, diga. Quando conclua, Não, pode pode ir, concluir. pode ir, pode ir. Pode ir. Bom, eu queria pegar, porque você falou duas coisas assim que me chamou muita atenção. A primeira coisa, inclusive numa outra live nossa, nós falamos sobre propósito de vida, né? Então, o que é necessário que cada ser humano, cada um de nós, e os jovens também, precisam ter um propósito de vida. Qual é o propósito na vida dele? Qual é a razão da existência da vida dele? Porque sem isso, se não tiver isso, vai criar um vazio enorme na vida dele. Ele vai conseguir achar que a vida vai ficar sem sentido para ele. Qual a razão? Se ele não sabe qual é a razão da existência dele, então, se ele não sabe, então vai ficar muito ruim. Então, acho que essa coisa que você falou aí, dessa questão da perspectiva de vida, ela é fundamental e a gente precisa trabalhar muito isso. As famílias precisam trabalhar muito isso. E não é fácil. Não pense que é uma tarefa fácil a pessoa descobrir qual é o seu propósito de vida aqui na Terra, né? Então, eu acho que esse elemento que você levantou, assim, para mim, é algo fundamental. A outra coisa é esse elemento que nós temos que vencer. Nós temos hoje 14,4 milhões de pessoas desempregadas. As empresas fechando, um conjunto de empresas que fecharam. Qual é a alternativa que nós vamos encontrar para gerar trabalho e renda para essas pessoas? O caminho é o empreendedorismo, né? Então, o caminho é o empreendedorismo. E você falou de um outro elemento fundamental, que é aonde o cidadão e a cidadã está, que é nos municípios, e na grande maioria dos municípios da Bahia são municípios pequenos, né? Então, inclusive, ontem, essa semana, eu falava com o prefeito. Eu disse: ó, prefeito, nós precisamos entender que a riqueza da geração de trabalho e renda, desenvolvimento, está aí no seu município. Está no aproveitamento da riqueza local. E nós precisamos discutir isso muito com nossos filhos, com a nossa família, para a gente entender que muitas vezes a riqueza, o desenvolvimento está no próprio município. Então, eu acho que isso é fundamental, esses elementos que você levantou, para uma profunda reflexão, né, dessa caminhada nossa. Verdade. Não é isso? E para a gente não passar para o outro tópico, só para me complementar, eu hoje sou professora, sou formada em História, mas fui convidada em 2019, né, a dar aula numa disciplina nova, né, que foi implantada, que é Projeto de Vida. E que pena que o ano de 2020, foi quando entrou a pandemia, nós não trabalhamos... Não, foi 2020 que foi implantado. Mas a matéria, a disciplina é perfeita, que eu amei, e amei ter sido convidada pela direção para ser professora de Projeto de Vida. Porque ela traz justamente isso, Zé. Ela traz acordar isso no jovem, né? Qual é a perspectiva, o que é que ele quer, onde ele quer chegar. Isso é necessário. Como eu disse, aqui no nosso tempo, nós trabalhávamos pela necessidade de ajudar a família. Não era muito uma questão de escolha, né? Hoje eles têm escolhas, mas não têm visão. Você está dizendo que nós não temos visão? Não, eles têm. Mas numa visão limitada na parte de profissional, né? A qual eu trago aqui, que é aquelas oportunidades que muitas vezes eles não têm. Então, nós precisamos fortalecer de fato o empreendedorismo. Nós precisamos fortalecer o empreendedorismo. Como chegar, que hoje melhorou bastante, até com esses micros créditos, né, que acontece e tal. Porque às vezes o jovem, ou não só o jovem, o adulto, né, total, porque nós somos, por exemplo, eternos jovens. Eu mesmo me declaro uma eterna jovem. Porque jovem é estado de espírito, então eu sou uma eterna jovem. Mas assim, os jovens, eles às vezes têm um sonho, mas eles não têm o recurso para começar. Exato. Então, até nisso, às vezes os pais também não têm. Então, quem tem que ajudar, né? Como deveria ser isso? Você traz aí essa questão, por exemplo, de formação profissional. Eu sou defensora árdua, inclusive falo em público, a qual foi solicitado, e peço a você que interceda em algum momento, trazer um curso técnico à nordestina. Nós não temos nem... Eu fiz a solicitação ao governador e faço em público novamente a você, representando.
Nós não temos um curso técnico de formação em nada. Nós formamos nossos jovens apenas formação geral. Formação geral, forma em quê? Geral, pronto. Geral de quê? De nada. Entendeu? De quê? De quê? De nada. Então, nós temos um monte de jovens que concluem o segundo grau, mas que não estão preparados para o mercado de trabalho. Digo na linha, né, de alguma profissão. Eu me formei como magistério. Então, eu saí da sala de aula e fui ser professora, porque tinha formação, né? Tinha contabilidade, tinha magistério e tal. Hoje temos técnico agrícola, técnico de mineração, entre meio ambiente, entre vários outros que poderiam ser trazidos a um município como o nosso. E que já levaria esse jovem para o mercado de trabalho. Seria o primeiro, tá? Mas temos pequenas formações, poxa. Serralheiro, né? Pedreiro, pintor, costureiro, não sei, dentro daquelas profissões que eles gostam, que amanhã. Técnicos de edificações, que aí já vai para o técnico, mas cursos menores também, né, Zé? A qual traria a oportunidade dele entrar no mercado de trabalho. Pronto. Seria um passo. Depois tem o passo do próprio empreendedorismo, aquele curso que você fez em Santa Luz, que para mim, assim, eu quero poder, assim que passa essa pandemia, trazermos a nordestina. Já vamos ter um compromisso. Vai ficar um compromisso nosso, nós vamos fazer um daquele nordestina, que realmente foi encantador aquele curso. Muito bom. Lá. Eu tive o prazer de ser uma das professoras e vou em qualquer momento, voluntariamente, vocês sabem que eu vou de coração. Se for para o desenvolvimento do nosso povo, eu vou tranquila. Então, eu acho que esses cursos precisam acontecer. E outra coisa é que nós, munícipes, passemos também a valorizar o pequeno empreendedor da sua cidade. Se você pode comprar uma lembrancinha na mão da tua vizinha, se você pode comprar no comércio local, se você pode... É uma maneira que a gente tem do dinheiro girar dentro da própria, né, do teu próprio local de vivência. Com certeza. Então, isso tudo vai trazendo o desenvolvimento. Aí, muitas vezes a gente... não, tá, vou comprar. Compre em tudo que é lugar, é legal. Mas a gente também precisa, mesmo que seja com uma coisinha pequena, estar valorizando o pequeno empreendedor que está entrando no mercado neste momento. Né? Então, eu acho que tem que ser uma junção social mesmo, tem que ter o apoio de todo mundo para esse desenvolvimento dessa juventude. Com certeza. Inclusive, eu acho que é uma das coisas importantes a compreensão do que é empreendedorismo, né? Assim, porque às vezes as pessoas estão pensando que empreendedorismo é só aquele que já tem um negócio ou aquele que está montando um negócio, não sei o quê. Mas você também pode ser empreendedor na sua atividade como funcionário de uma empresa, né? Você pode também empreender lá dentro, ajudando, contribuindo, né? Então, é muito importante que tenha esse espírito de empreendedor, né? Porque o espírito empreendedor, ele é aquela pessoa que ele enxerga um pouco na frente do que o outro. O funcionário que ele não tem essa visão, ele é acomodado, ele só vai se alguém mandar ele. E na hora do corte, esse daí é o primeiro que vai ser cortado, né? Então, quando ele tem um espírito empreendedor, que ele é funcionário, ele percebe que alguma coisa precisa ser modificada na empresa, que precisa melhorar alguma coisa na empresa, que ele pode contribuir. Então, eu acho que a ideia, quando a gente fez aquele curso aqui, a gente trabalhava os dois elementos. O empreendedor exercendo a sua própria atividade de empreendedorismo, mas ele também sendo um empreendedor trabalhando como funcionário, né? Ser empreendedor como funcionário. Então, eu acho que isso... E, Silvana, assim, tem algumas coisas que eu tenho me inquietado, né? Que às vezes, a linha de crédito só para quem já está fazendo alguma coisa. Eu estou sonhando, buscando um jeito de que a gente consiga um fundo, né? Eu estou pensando de uma maneira de um fundo onde você apresenta um projeto que é interessante, um projeto que a pessoa pode analisar, que pode ser viável e aquele projeto ser aprovado, né? Então, eu acho que isso é algo fundamental, que é dar a oportunidade da pessoa se desenvolver, que a pessoa possa tocar a vida dela, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E você falou de uma coisa que eu queria depois, que a gente pode até se comprometer com alguns cursos aí, que é o seguinte:
Você mora num município que tem uma mineradora enorme e a mão de obra é quase toda de fora. Né? A maioria das pessoas que vão trabalhar é de fora. Mas as empresas estão levando a riqueza do município de Nordestina, assim como leva de Santa Luz. E o que é que está ficando, né, para o povo do município? Né? Está ficando, às vezes, só o impacto ambiental, está ficando a mudança nos costumes e hábitos da sociedade, mas é preciso que fique algo de bom, né? E é preciso investir na qualificação dessas pessoas para que eles possam ter a oportunidade de trabalhar na empresa, mas que eles também possam desenvolver a sua própria atividade como pedreiro, carpinteiro, marceneiro, eletricista, serralheiro, manicure, confeiteira, né? Mecânico, eletricista de alto, eletricista predial. Então é preciso, né, gerar essas oportunidades para essas pessoas, né? E aí vamos para o próximo tópico que nós vamos dialogar agora, porque nós falamos do lado bom, né, da família, mas também tem as desvantagens do trabalho em família. Inclusive, eu lembro que num curso que eu tomei, eles falavam muito que é complicado, né, trabalhar no empreendedorismo com a família, porque tem algumas coisas como a hierarquia, a questão da pouca preocupação com a qualificação profissional, porque é de meu pai, é da minha mãe, é de não sei quem, né? A vida profissional misturando com a vida familiar, e aí começa essa agonia, né? Então, como é que você vê tudo isso assim, né? Quais as desvantagens dentro desse ambiente do empreendedorismo familiar? Ainda bem que elas são menores, viu? Eu acho elas menores. Porque elas são mais complicadas, mas elas são menores, ainda bem. Não, você já trouxe praticamente todas elas. E uma das maiores para mim é trazer o problema de lá para dentro de casa. Porque aí daqui a pouco você mistura, você não já sabe se você está sendo a mãe, se você está sendo a empreendedora. E aí você tem que, peraí, daqui é a mãe, aqui é a empreendedora. Então, essa semana mesmo, nós trabalhamos muito em família, né? Nós temos uma empresa que ainda não era, mas agora já está, de fato, em nome de Jesus, se tornando uma empresa de turismo, né? Ela hoje tem faixa de 18 anos, né? Que é a Sil Turismo, que já faz viagens para todo o Brasil, né? E é eu e a minha família. Inclusive, eu quero fazer uma delas, né? Que na próxima, estou passando a pandemia. Eu não vejo a hora de levar vocês, em nome de Jesus. Vocês vão amar viajar com o Sil Turismo e família. Então, assim, e é minha família mesmo. Então, assim, quem me ajuda são os meus filhos mesmo, é o meu esposo mesmo. E agora eu estou, além de todas aquelas formações que você disse, eu estou concluindo o meu curso de guia de turismo. Então, estou próxima a me aposentar, assim, se Deus me der a perna tempo mesmo de serviço, como eu já falei a vocês, já poderia ter me aposentado pelo tempo de serviço, mas por idade ainda não. Então, eu já estou aí me aproximando, daqui a mais uns 3 aninhos, então eu estou concluindo meu curso. Por quê? Porque eu quero que a nossa empresa ela trabalhe dentro do que diz as normas legais mesmo, que precisa ter um guia dentro do ônibus, sempre tem o contrato, mas eu quero poder dar esse suporte da melhor maneira possível para quem viaja comigo. Então, nós temos assim, maior tranquilidade na parte de turismo, né? Mas tem outras coisas que nem sempre é tão fácil dialogar. Às vezes um quer por um lado, o outro quer por outra. E agora nós inauguramos a semana passada a loja Morena Flor, que é da nossa filha, né? Essa é da Júlia. Os meninos estão se organizando para abrir o comérciozinho deles. São comércios pequenos, mas com visão empreendedora grande. Não só grande de enriquecer, mas grande de trazer um desenvolvimento bom local, né? Mostrando para os jovens que eles podem sim, que eles conseguem sim, que basta querer. Né? Então, eles têm também os sonhos deles, né? A Júlia tem o sonho de voar um pouco mais alto na questão de trabalho e tal, mas nós trabalhamos muito isso. Então, a parte negativa para a gente é tudo isso que você coloca. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa separação. E aí, às vezes, acaba
né, pode vir a se machucar, pode vir. Então, precisamos ter um cuidado de respeito um pelo outro. Né? E que, na parte empreendedora, a qualificação ela precisa ser necessária. Né? A mãe e o pai, ele está aqui apenas como um alicerce nesse momento. Mas daqui a pouco o crescimento é deles. E cada um vai crescer de acordo com o seu envolvimento e a sua dedicação. A gente só está dando o anzol, né? A pescaria, cada um vai fazer a sua. Então, cabe a eles e a luta. A gente está ajudando, está fazendo. Então, é o que eu disse logo no início do nosso bate-papo. Os pais são fundamentais, não só na parte empreendedora, como você colocou muito bem. Eu estou trazendo para você essa parte aí por causa dos jovens empreendedores na linha de loja, mas você trouxe muito bem uma coisa. Gente, nós precisamos ser o melhor onde quer que você esteja. Eu sou funcionária pública, concursada. Geralmente, o funcionário público tem aquela tarjeta, né, de que não faz nada, de que não cumpre horário, mas é o seu nome que está em jogo. Então, eu quero sempre oferecer o meu melhor, independente do que eu ganho. Porque o que eu tenho é o meu nome. Por que eu estou aqui hoje à noite com você? Porque eu tenho um nome. Não é porque eu sou superior a ninguém, não é porque eu me sinto melhor do que ninguém. É apenas porque você tem um nome que pode ajudar outras pessoas a também conquistando dela. Certeza. Então, quando você tem essa responsabilidade, você não se preocupa porque você é funcionária pública. Você se preocupa que você é funcionário e que precisa dar o seu melhor. O meu esposo, você conhece, né? Ele é professor de matemática, de faculdade de matemática, mas ele optou em ser pedreiro. E eu digo sempre que, modesta à parte, para mim, é um dos melhores pedreiros que eu conheço. E eu não digo isso só porque estou falando do meu esposo. Estou falando do funcionário Julivaldo, que se dedica da melhor maneira possível. Então, ele hoje já tem curso de mestre de obra, tem curso de pedreiro. Além dele saber na prática, ele tem a teoria. Ele tem curso de armador de ferragem, de cálculo. Está aqui falando que está concluindo, né? Graças ao bom Deus, o curso de engenharia civil, no 6º semestre. E vem de uma família muito simples mesmo, que não teve as mesmas oportunidades que eu tive, né? Que não teve um pai que teve estudo, uma mãe que teve estudo, mas que deu a ele formações que vai com ele. Então, seja pedreiro, seja professor, seja do gari ao prefeito, nós precisamos oferecer sempre o nosso melhor. Você falou de duas coisas aí, assim, que eu acho que me preocupa muito no empreendedorismo. E aí a primeira coisa, uma das coisas que é a questão da qualificação. Você começou falando da CIO Turismo, você falando que você está fazendo um curso na área de turismo, né? O Peba vai ser o melhor engenheiro que vai ter, porque ele é um engenheiro que vai conhecer desde a fundação, não é só teoria, mas é o cara que sabe da prática, mas que não é o pedreiro que só sabe colocar o bloco, a massa e o cimento, mas é um cara que vai buscar o conhecimento para poder estudar, né? Como é que é ser mestre de obra, como é que faz a ferragem, como é que faz. Então, quando é um engenheiro civil, mais que completo, né? Não vai querer depois o mestre de obra, querer enrolar ele, né? Contando história, porque ele vai saber como é que funciona. E uma das preocupações que eu tenho muito grande com muitos empreendedores, Silvana, é que eles não têm essa mesma preocupação com o conhecimento. Eu fico muito preocupado com isso, porque eu lembro que eu acompanhei algumas pessoas que era presidente da CDL, da Associação Comercial, e faz eventos, cursos de capacitação, e tem lá 4, 5 gatos pingados, quando o comércio enorme, os empresários, a quantidade enorme, e você chega lá, conta, tem 5, 6, e aí quando às vezes tem que preencher uma carga horária, ele coloca o funcionário dele. Nós temos, vocês têm uma ideia, nós temos vários funcionários que eram funcionário e virou empresário, porque o empresário, o patrão dele, só mandava eles tomar o curso, ou ela tomar o curso, e ele não ia. Ele aprendeu mais do que o patrão, avançou, montou o negócio dela, cresceu, desenvolveu e foi embora. E ele vai ficando para trás, porque as coisas estão evoluindo numa velocidade muito grande.
E é importante que se entenda isso. Os empreendedores precisam entender isso. E, às vezes, eles não buscam conhecimento. Né? E você falou aí, você começou falando assim, o turismo, eu estou me formando em guia de turismo, para poder eu entender essa questão. Né? Ele, como pedreiro, buscando o conhecimento de como fazer a ferragem, de como ser mestre de obra, mesmo fazendo engenharia. Então, vejam a importância do conhecimento. Né? E aí, as pessoas não têm essa preocupação, e eu me preocupo muito com isso. Porque nós estamos vivendo o século XXI, ele não é mais um século de passos, ele é um século de saltos. As coisas estão passando numa velocidade muito grande, numa velocidade extraordinária, e quem não acompanhar minimamente esses saltos vai ficar para trás. E muitos comércios vão começar a fechar, muitas empresas vão fechar, porque não se adaptaram, não estão acompanhando tudo o que está acontecendo. Né? Eu queria que você fizesse esse comentário aí, mais alguma coisa sobre esse tema, e a gente vai passar para o outro tema, que é a motivação empresarial, para a gente poder já ir concluindo. Não, Para a gente já ir já concluindo. Uhum. Para mim, né, esse bate-papo, essas lives, você até no início você me fez a pergunta, né, por que eu comecei com as minhas lives de domingo? Assim como eu assisto a sua, eu assisto de várias outras pessoas. E eu acho que cada uma me traz alguma coisa para o meu crescimento. Né? Na palavra de Deus, dizem que Salomão, o rei, um dos maiores reis que houve em toda a história, né, da Bíblia, Salomão não pediu a Deus dinheiro. Salomão pediu a Deus sabedoria. Com a sabedoria, Salomão chegou a ser o rei mais rico que houve. Né? Quando você tem a humildade e a sabedoria, eu acho que elas são grandes companheiras. E a fé. Né? A gente não pode perder a fé de maneira nenhuma. Mas quando você tem a fé e você tem a humildade e a sabedoria, você já consegue caminhar um pouquinho nessa sociedade. De fato, nós estamos vivendo uma sociedade muito diferente. De valores muito distorcidos, Né? A gente observa alguns palestrantes dizendo que não há necessidade do jovem estudar, de que o jovem pode enriquecer. Eu não suporto. Me desculpem, que eles podem assistir as minhas lives, que eu respeito, mas é ponto de vista deles. Eu acho que as pessoas têm necessidade, sim, de conhecimento. E se colocar sempre na condição do eu não sei. Porque quando eu não sei, eu quero aprender. Então, mesmo eu tendo muito conhecimento, eu ainda assim não sei nada. Porque eu quero estar aprendendo, eu quero aprender com você, eu quero aprender com o pessoal que está aqui assistindo com a gente, eu quero aprender com os meus filhos, eu quero aprender com meu esposo, com a minha filha, né? Como ser mulher nessa sociedade da agora. Então, assim, eu também preciso me colocar na condição de aprendiz. Então, o aprendiz, ele sai do dia a dia, mas ele passa para a sala de aula, sim. E você sabe por que essa política está sendo voltada, que me perdoe, não falo de política agora partidária, não. Nada a ver, né? Política de desenvolvimento mesmo. Sabe como é que eu vejo isso, Zé? Eu vejo manipulação de poder. Um povo sem estudo, um povo sem conhecimento é um povo fácil de ser manipulado por aquele que precisa ser milionário. Porque quanto menos você conhece, quanto menos você se especializa na sua área, quanto menos você se dedica, mais fácil e mais vulnerável você é para o outro mandar em você. Com certeza, então, não tenho dúvida disso. Entendeu? Para mim, só tem essa visão. Então, por que os milionários que eu estou vendo por aí, uns jovens milionários, pregando isso, de que tem que fazer isso, que é fácil, enricar, que é fácil? É fácil, nós vamos conseguir. Mas eu pergunto, isso é o mais essencial para você? É o mais importante? Se for, tudo bem. Mas quem tem que dar a própria resposta é a pessoa. Agora, não você pegar algo porque está se tornando comum e dizer que não é interessante. Né? Você traz o Livaldo, de fato, como pedreiro, ele poderia se conformar só em ser pedreiro. Mas você traz... Ontem ele dizia para o colega dele, que faz faculdade de engenharia com ele, que ele disse, você vai ser o do escritório e eu vou ser o do campo. Porque ele gosta de construir.
Ele gosta de botar a mão na massa, ele gosta de levantar uma casa. Ele diz que quando ele entrega uma casa, que vê o sorriso do dono, então, assim, as pessoas, né? Ele diz que para ele é uma arte, as pessoas estão alegres, as pessoas receberam. Então, nada melhor do que você fazer o que você faz com amor. Com certeza. Essa é a Entendeu? base de tudo, né? De Essa qualquer base. E aí, inclusive, eu quero que você já vai emendar nessa fala sua aí, porque eu lembro que no nosso curso que nós fizemos sobre empreendedorismo, né, que foi 6 meses, nós temos 6 meses de curso de empreendedorismo, e você, na sua fala, você falou uma coisa assim que hoje não vai dar para a gente aprofundar. Nós vamos dar só um aperitivo para as pessoas, para outro momento e para os nossos cursos aí, as pessoas quererem aprender. Mas falar sobre essa questão da motivação, né? Que é uma outra coisa que está muito complicado. Eu ouço muitas pessoas, inclusive que se fala muito que a doença do século, a questão da depressão, né? Que a doença do século, a questão da depressão, que é o contrário que tira o sentido da vida, a falta de entusiasmo para fazer as coisas, né? E você, que é uma coisa que eu te admiro muito, que você é uma pessoa muito entusiasmada em tudo que você faz, tem uma motivação muito grande para fazer as coisas. Então, fala um pouco aí a respeito dessa motivação também empreendedora que você tem. E aí você já falou, né? CIO, turismo, os meninos seguindo o mesmo caminho, né? Essa outra quantidade. Me fala um pouco sobre essa questão que você falou tão bem no dia do nosso curso para os jovens empreendedores lá. Você até me pediu para procurar. Eu preciso, viu? Porque meu computador deu problema, eu vou ter que achar aquele vídeo. Acho que você deve ter aí. São as minhas riquezas. Meus vídeos eu gosto de guardar. Quando ele me serve de crescimento, eu guardo para usar. Então, Zé, eu acho que a motivação ela tem que partir do princípio de que eu acredito. Ela tem que partir do princípio de que eu quero, de que eu sou importante, né? Quem tem que primeiro se valorizar é você mesmo. Como eu falei, de fato, no cicloturismo, né? Às vezes, quando eu estou em algumas lives, teve um dia que eu estava numa live, e aí uma colega, nela disse, entra, que era para mim falar logo do assunto que nós iríamos tocar naquele dia. E eu dizendo a ela, eu digo, você não consegue chegar num lugar sem passar primeiro pelo caminho. Isso ficou muito marcado em mim. Você tem que passar pelo caminho até você chegar onde você vai. Você não já chega de vez. Por exemplo, se eu disser que eu vou em tua casa agora, quando terminar a live, eu não tenho como desligar o computador e chegar aí na tua casa. Eu vou ter que percorrer um caminho. Né? Eu vou ter que fazer a estradazinha até Santa Luz e vou aí visitar vocês. Tá. Essa estrada, Zé, é que ela tem que ser importante na nossa vida. E é o que está se perdendo. É esse acreditar. As pessoas, elas, de fato, depressão é doença. É uma doença do século mesmo, infelizmente. Né? Eu repreendo ela com toda a minha fé, com toda a minha força. Mas ela também, você tem que buscar não permitir. Porque talvez se a gente sentasse aqui para aprofundar isso, e nós pedíssemos para o pessoal que está com a gente colocar alguns fatos, muita gente aqui já passou em algum pico no momento da vida que achou que poderia entrar. Mas o que te faz reagir? É onde você quer chegar. É por isso, Zé, que precisa se ter meta. Quem ainda não tem, que está aqui assistindo com a gente, põe meta na tua vida. Por exemplo, se vocês hoje me perguntarem, e eu sou muito sincera com as lives que eu faço, se vocês me perguntarem hoje, a cicloturismo quer ser uma empresa para ter milhões, para ter um carro do ano? Talvez, mas nunca que seria a minha meta. A meta da cicloturismo é poder viajar com os meus filhos e o meu marido e a minha família. Então, para mim, o dinheiro da cicloturismo, ele pode, de fato, vir também a acontecer. Mas a meta dela é proporcionar qualidade de vida para os meus filhos, para o meu marido e para a minha família. E com a minha, proporcionar para a de vocês também. Então, a cicloturismo, ela tem esse papel. Para mim, a riqueza dela é poder levar meus filhos para conhecer uma cidade diferente, é jantar. Só com o tempo, Zé, para a gente ministrar, de fato, uma oficina. Que eu acho que nessa caminhada nossa tem muita coisa boa que a gente poderia colaborar com as pessoas. Mas aí a gente observa que quando você vê
que a vida você não vai levar muita coisa, mas vai levar as coisas que viveu, você começa a ressignificar. Então, como é que você ressignifica? Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que amanhã vai existir, que amanhã vai ser melhor. Você precisa acreditar. Rosa, sua esposa, cansava de me dizer, né? Quando a gente chama alguém de doutor, quando a gente diz para um filho que a gente acredita neles, a gente está proporcionando e propiciando um futuro melhor, né? E muitas vezes a gente mesmo nem acredita na gente, e nem acredita no filho, e nem acredita na sociedade, aí fica difícil. Como é que vai fazer? Aí fica difícil, né? Aí eu chamo a pessoa para reflexão. Vai procurar, ressignifica a tua vida, vê o que é legal para você, faz o que tu ama, não faz o que o outro quer que tu faça. O que o outro quer que a gente faça é necessário, claro. Para viver em sociedade, nós precisamos respeitar o outro, não podemos fugir disso, não. Mas precisamos muito mais nos valorizarmos dentro da sociedade. Então, você precisa acreditar numa manhã melhor, você precisa saber que você vai conseguir, né? Ainda que nas pelejas da vida a estrada seja difícil, né? Então, eu sempre digo, quando as coisas estiverem muito duras, olha para o espelho, né? Eu acho que lá no curso, se eu não me engano, eu deixei, e eu sempre deixo, olha para o espelho, encara o espelho, vê quem é você, vê o que é que você gosta, né? Nada melhor do que você fazer o que te dá prazer. Nada melhor do que fazer com que a tua vida tenha importância. E eu tenho certeza Silvana, isso que você está falando, isso gera uma confusão muito grande na vida das pessoas. Porque essa questão, às vezes, da depressão, da tristeza, dessas coisas, é fruto de decepções, né, que a pessoa vai sofrendo ao longo da sua vida, ou acreditar em algo que não existe, que não é possível acontecer, e vai gerando esse acúmulo de frustrações, né? E aí vai criando esse vazio de perder o sentido da vida. E às vezes o sentido da nossa vida, da tua vida, das pessoas, está em coisas simples. Está em coisas bem simples, que está do seu lado, que está do seu alcance. E às vezes as pessoas querem buscar em algo que está muito distante. Para mim ser feliz, eu tenho que ter o último carro do ano. Para mim ser feliz, eu tenho que ter uma conta bancária de X. Para mim ser feliz, eu tenho que ter um sítio. Eu tenho que ter uma casa na praia. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, com coisas que eu não posso ter. E aí eu vou ter uma frustração muito grande. Quando, às vezes, a felicidade está em coisas bem simples do teu lado, de você valorizar a família maravilhosa que você tem, de você valorizar os amigos que você tem, de valorizar o pouco que você tem, que Deus te deu. E uma coisa muito importante, fazer o que você gosta. E não o quanto você está ganhando, porque você pode estar ganhando rios de dinheiro e estar fazendo algo que está fazendo infeliz. Verdade. Que deixa você triste, que deixa você angustiada. Então, o que é que te faz feliz? Porque muitas vezes você vê rico, muito rico, triste, frustrado, decepcionado, e você vê um pobre muito feliz, alegre, satisfeito, porque ele tem o que ele quer, ele valoriza o pouco que ele tem. Então, a questão do foco também, né? Tem muitas pessoas que dizem que têm dificuldade de ter foco. Né, que é uma coisa assim que é muito preocupante, que as pessoas não têm foco. Começa uma coisa, larga, começa outra, tal, e vai sempre mudando. E aí vem aquela conversa, aquela pedra que muito se muda, não cria limo jamais. Né? Então, é importante essa questão da pessoa de ter um foco. E não é fácil. Né? Não é fácil ter o foco. Não tem medo de empreender. As pessoas têm medo de empreender porque têm medo de não dar certo. Mas os maiores empresários, os maiores empreendedores já erraram muito. Já quebraram várias vezes. Mas eles continuaram ali, ó. Eles acreditaram, levantaram e começaram a caminhar e continuaram dando certo. Então,
as pessoas podem, eu quero dizer a vocês, tem uma pessoa que falou que chora bastante, tem motivo, não tem foco, tem algumas dificuldades. Tudo isso pode acontecer na vida da gente, mas o que a gente não pode é desanimar. Nós temos que acreditar que nós temos um Deus. Você tem que dizer para o seu problema que você tem um Deus maior do que o seu problema, que Ele está acima de tudo. E Silvana citou Salomão: não peça a Deus dinheiro, não peça a Deus fortuna, mas peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento para poder superar essas dificuldades. Silvana, me parece que você está com um problema na internet aí? Está com problema não? Está tudo tranquilo? E Silvana? Silvana? Está me ouvindo? Silvana? Parece que nós estamos com problema. A Silvana teve um probleminha. Assim que ela estiver podendo falar, que nós já estamos finalizando aqui. Nós estamos finalizando já a nossa live. Silvana, voltou? Silvana? Está me ouvindo? Ai, que pena. Zé, eu acho que vocês não estão mais me escutando. Não, não. E nem você me ouvindo também. Eu estava tentando falar contigo aqui, você não estava me ouvindo. Está me ouvindo agora? Você está me ouvindo? Hein, Silvana? Silvana? Deu problema. Evangelúcia, São Paulo. Evangelúcia é de São Paulo. São Paulo. Então, a Evangelúcia, inclusive, tem nos acompanhado semanalmente nas nossas lives, né? Quero agradecer ela, parabenizar. Ela também tem uns projetos interessantes. Inclusive, eu acho isso muito interessante. Quero dizer a vocês que eu me coloco à disposição para poder ajudar no que for possível, né? Quem possa contribuir pode mandar mensagem, pode falar com a gente, né? E aí, isso nós podemos estar contribuindo. A Vange tem, inclusive, dialogado comigo, volta e meia ela dialoga comigo, fala dos planos, né? Fala daquilo que ela está imaginando, do que ela está sonhando, né? Para a gente poder ajudar e contribuir. Nós estamos à disposição de vocês para que a gente possa estar dialogando também aí pelas redes sociais. Nós tivemos um problema com Silvana, né? Foi uma pena, né? Porque estava no finalzinho aqui, já estava fechando o programa, né? Mas nós queremos agradecer a ela de coração, né? Porque ela realmente, Silvana tem uma experiência extraordinária, muito boa. É uma pessoa que tem, além da experiência, ela tem uma dedicação, um carisma, um carinho muito grande, né, com as pessoas. E aí tem muito a contribuir conosco, né? Então, obrigado aí a Jailda, né? Obrigado, Jailda, pela sua participação, né? A Rosa disse aqui o que fazer para saber o que é melhor, qual o melhor empreendimento, né? Pô, veja só, não é fácil dizer qual é o melhor empreendimento, mas uma coisa que nós podemos dizer é que o melhor empreendimento você tem que estudar qual é a necessidade da população, né? Qual é a necessidade que as pessoas na sua cidade, na sua comunidade, no seu estado estão precisando naquele momento, né? Então, qual é a necessidade dessas pessoas? E, a partir daí, você vai tentar atender a necessidade das pessoas, né? Vai tentar atender a necessidade das pessoas. E, claro, dentro de algo que você também vai se sentir bem. Porque, senão, às vezes, não dá certo, porque as pessoas pensam só, já entram em querer ganhar dinheiro. Se ele pensa só em ganhar dinheiro, a tendência do negócio não dar certo é muito grande. A tendência é muito grande de não dar certo. E aí, essa preocupação, tem que se ter essa preocupação. Porque, senão, fica muito difícil com relação a essa questão.
Tá certo, gente? Eu gostaria de pedir a vocês, que pudesse fazer o seguinte, possam divulgar o meu Instagram, divulgar o meu Facebook, Zé Paulo Crisóstomo, acompanhar, mesmo que não participou aqui, quem não perdeu parte, isso aqui é feito vídeo e nós colocamos depois para que as pessoas possam acompanhar, tanto no Facebook como no Instagram, também como no YouTube, né? Então, eu gostaria de pedir vocês que se inscrevam no meu canal. Gente, vamos ajudar. Eu vou, inclusive, no seguinte, nós vamos começar a fazer sorteio, semanal de prêmios para quem colocar pessoas no meu YouTube, certo? Quem conseguir 5 pessoas, no início lá, eu consegui 5 pessoas e manda o nome e o número e aí vocês vão concorrer, certo? Caverna está dizendo, eu cheguei atrasado. Então, Caverna, nós vamos fazer o vídeo, vocês vão poder acompanhar depois, né? Com relação a isso. Quem não acompanhou hoje, depois tem o vídeo que nós vamos colocar. Silvana disse o quê? O que é que a Silvana mandou dizer pra gente? Silvana mandou dizer que a internet dela caiu totalmente. Hoje tem um problema lá na energia, a qual eu tenho consertando, e por conta disso a internet não estava... Pronto. Veja só, gente, a Silvana está pedindo desculpa aqui porque ela teve um problema na internet dela, né? Então, caiu a internet dela, mas também já estava no finalzinho, né? Então, estamos no finalzinho. Eu só quero agradecer a presença de vocês. Foi, assim, maravilhoso esse dia de hoje. Foi muito emocionante ouvir a Silvana falar dessa experiência de família, empreendedorismo na família, as vantagens de trabalhar com a família, também as desvantagens que se tem de trabalhar com a família, por não se preocupar com relação à questão da preocupação, da qualificação, de misturar às vezes, né? Eles misturam muitas vezes a questão da família, mistura ali as questões pessoais com as questões familiares, e aí perde o respeito, a hierarquia, então isso dá problema, né? Então é preciso que fique muito claro quando você trabalha com a família ou com um amigo, que tem que estabelecer muito claro as regras, o que tem que ser feito, qual é a atribuição de cada um, e isso foi muito interessante. E também a questão humana que Silvana coloca, que ela traz para as pessoas, né, com relação a essa questão desse carinho, né, do humano e da perspectiva de vida, e essa questão da escolha de ter um propósito na vida. Se vocês estão nos acompanhando até agora, não tem o seu propósito de vida muito claro, qual é a razão da sua existência, qual é o seu papel aqui na Terra, o que é que você tem que fazer, o que é que te faz feliz, procura colocar no papel. Escreve várias coisas e aí você vai selecionar aquela ou aquelas que mais tem a ver contigo e que pode contribuir, né? Silvana, eu já expliquei aqui para o pessoal, né? Fica uma pena, né, que a sua tecnologia falhou aí na reta final. Nós já estamos chegando no final, mas com certeza, com fé em Deus, nós vamos ter um outro momento, né? Porque é sempre gratificante, de coração, trabalhar com você, fazer eventos com você e ver esse trabalho. Então, a Sil Turismo, ela fez um trabalho extraordinário. Gente, vocês terem uma ideia, ela fez um turismo aí passando pelo Paraguai, Argentina, várias cidades do sul do país, né? Então, foi assim, maravilhoso esse trabalho que ela fez. E ia ter esse ano novamente, mas por conta da pandemia, né, acabou que não teve, mas com fé em Deus ela vai voltar, e aí na próxima viagem, com certeza, eu estarei junto com ela nessa grande viagem. Gente, fique com Deus, um grande abraço, me sigam no Instagram, no meu Facebook, Zé Paulo Crisóstomo, e no canal Visão Empreendedora, tem várias coisas lá que a gente vai colocando, sempre colocando, né? Um grande abraço aí para Vanderlei Crisóstomo. Lembrando que nós estaremos amanhã, eu e Vanderlei Crisóstomo, nós estaremos amanhã, de manhã, às 9 horas em Pindobaçu, às 14 horas estaremos em Antônio Gonçalves,